Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo, para mais uma experiência. Hoje nós vamos trocar uma experiência aqui maravilhosa e eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos com dúvidas sobre cristão pode ou não pode, é bom ou não ir para a faculdade. Você já parou para pensar sobre isso, os jovens aí? E aquelas mulheres que muitas vezes têm dificuldade de engravidar, não engravidam, às vezes perde. E hoje eu trouxe uma convidada especial aqui que já passou por isso, entrou na faculdade, se formou, teve a criança também, passou por algumas dificuldades para poder engravidar, para poder manter a bebê ali na barriga. E hoje ele vai contar pra gente a sua experiência e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, fica com a gente, fica por aqui, espera até o final. A gente vai responder essas perguntas e eu tenho certeza que vai ajudar você ou alguém que está passando por alguma dificuldade aí, que está com alguma dúvida nesses assuntos, vai poder te ajudar também, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui a Kátia Carvalho. Catinha, a famosa Catinha. Catinha, obrigado por estar aqui, tá bom? Seja bem-vinda aqui para nossa troca de experiência. Espero que a gente possa ajudar o pessoal nesse bate-papo aqui de hoje, tá bom? Amém. Eu que agradeço, o convite de estar aqui com você. Eu espero que minha história, a minha vida, possa contribuir e ajudar alguém que estará assistindo nosso vídeo. Amém. Amém. Mano, e pra gente começar aqui, antes de entrar nesses assuntos que vai ajudar as pessoas, eu queria conhecer um pouquinho da sua história com Jesus. Como é que foi o seu início da sua vida cristã? Você já nasceu no lar cristão ou você se converteu no meio do caminho? Como é que foi essa chegada a ele aí? Meu pai nem minha mãe não são cristãos. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu aceitei Jesus. Sendo que não tinha ninguém na minha casa, Eu lembro que a gente morava no interior, bem interiorzinho mesmo. E lá tinha uma igreja aquela igreja antiga, bem pentecostal, que eles fechavam as portas para poder orar. Aí eu tinha muita curiosidade naquilo e tinha um barulho lá dentro. Eu falava, meu Deus, o que será isso? O que tá tendo lá dentro? O que tá tendo lá E você dentro? foi sozinha? Fui sozinha. Com 6 anos? Eu lembro que eu levantei a minha mão e entrei na igreja. Quando eu entrei, fecharam as portas, que ia orar, Uhum. E eu lembro disso porque nessas igrejas antigas a gente não podia usar roupa de alça, Uhum. E short. E eu recordo porque meu pai trabalhava e ele trouxe algumas roupas. E eu lembro que eu só fiquei com as de manga, porque eu não podia usar as de alcinha. Então isso foi com 6 anos. E depois de 6 anos, eu lembro, eu nunca fui mais para a igreja assim. Eu ia para a igreja com 6 anos, de boa, e depois a gente mudou para outra cidade. Uhum. E lá eu ia para a igreja católica. Não ia mais para a igreja adventista, cristã, evangélica. Aí eu vim voltar para a igreja aqui, no Valparaíso, com 15 anos. Quando eu vim para cá, que eu vim com meu primo, Emanuel, e a Cássia, a esposa dele. Uhum. E ela ia muito para a igreja. Aí eu lembro até o primeiro dia que eu entrei na igreja, a primeira pessoa que eu vi, e me marcou bastante. Eu falo, gente, Deus tinha um propósito mesmo, que me faz lembrar. Eu vi a Janaína, a irmã do Jonathan, na porta da igreja, e vi a Melry. As primeiras pessoas que eu conheci lá na igreja. E desde lá, eu Tá firme e forte tô aí. firme e forte aqui. Então, sua caminhada cristã começou desde pequena, mas eu sempre costumo falar aqui também no canal que a gente tem, às vezes, uma mudança de chave. Porque a gente começa a conhecer Jesus de pouco, Mas tem aquele momento, assim, que o nosso coração queima mais, que dá vontade de realmente trabalhar, de fazer algo, de realmente se derramar por cima. A gente sabe que tem mais para fazer. Você lembra quando é que foi esse momento? Você fala, cara, depois desse culto, desse dia, ou desse momento eu mudei, realmente mergulhei no Senhor Jesus. Falei, cara, eu e Jesus vamos pegar firme aqui. Foi um congresso dos jovens aqui na igreja Nova Canaã. Eu lembro que um pregador veio e eu sempre tive crise de identidade. Não sei se as pessoas sabem o que é isso. De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Eu não sabia. E eu lembro que esse pregador estava pregando muito, muito top. E ele falou que me via chegando com um baú e eu entregava talentos para as pessoas. E nesse dia Deus falou que eu cuidaria de pessoas, eu ficaria no meio de pessoas. E nesse dia, porque como envolve pessoas, eu comecei a ter meu coração ardendo, porque eu falei, cara, pessoas podem ser impactadas com a minha vida, e se eu tenho algo a entregar, eu tenho que procurar esse algo, que era Jesus, Eu creio que era Jesus que eu tinha que ministrar para as pessoas. Então, a partir desse congresso, eu queimei por Jesus e falo, cara, eu sou alguém. E ele falou que eu era filha dele.
E desde dessa época que me pega a identidade, crise de identidade, e eu comecei a andar com Jesus. Você lembra da idade que você tinha? Eu acho que eram uns 17, 18 anos. Eu já namorava com o Jonathan. Já, né? E aí já começou a buscar mais Jesus, a ler mais, a orar mais? O Jonathan me ajudou bastante nisso. Graças a Deus que Deus me deu um namorado, um marido que é abençoado. A gente fazia muito jejum, a gente leu a Bíblia junto em um ano. Tudo... No namoro? No namoro, tudo ele me ajudava. Eu ficava meio cambaleante. Ele, vamos ler esse livro, vamos ver aquele livro. Então isso me ajudou bastante, né? Aí eu comecei a buscar e já comecei a trabalhar na igreja. Aí, quando você trabalha, você tem que buscar para entregar, sabe? Sim. As coisas certas, porque lidar com pessoas é saber que você precisa de algo para poder entregar, né? É até motivador, né? Sim, o que me motivou foi isso. Ter pessoas para cuidar, isso faz com que você busque mais, porque você... Como é que você vai cuidar de pessoas, sendo que você não sabe quem é que cuida, que é Deus, né? Que é Jesus. E tem um caso também que muitas pessoas ficam com medo de fazer, achando que não tem nada a ensinar. Mas isso vai ser motivador para você, né? Porque às vezes você não sabe, ou então você está sem motivação para buscar ali. Quando você é responsável por alguma coisa, dá vontade de buscar, não, vou buscar porque tenho que ensinar, vou buscar porque tenho que fazer. Então é diferente, né? Isso dá um gás pra gente. Dá um gás. Isso me deu um gás. Aí eu comecei sendo líder, por exemplo, de criança, se não me engano. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou cuidar de criança? Como é que eu vou fazer isso? Mas a gente tem que começar por alguma área. E eu fui cuidar de criança e gostei. Aí cheguei na minha área, que era os adolescentes, que foi a área que Deus mais trabalhou na minha vida, que foi cuidar dos meus filhos, que eu falo que eles são meus filhos. Aí, ó. Já vai puxar saco dos meninos que estão assistindo aí, ó. Tá vendo? Já vai falar de vocês aqui, ó. Pois é, e cuidar deles me ajudou muito, muito. Eles nem sabem, né? Mas me ajudou bastante. Deus me deu eles antes de me dar o Levi, né? E aí você cresceu junto com eles, né? Você acha que não, mas o líder cresce junto com os liderados. Nunca imaginei que eu cresceria tanto, que às vezes você acha, ah, meu Deus, como que eu vou cuidar deles? Mas Deus te ensina tudo que você passou na sua vida, você vai usar. E eu usei nos adolescentes, sabe? Tudo que eu passei, Deus me ajudou a lidar com eles. E tudo serve para você amadurecer, né, Katinha? Tudo vai fazer para você crescer mais, para você ter mais experiência com ele. E cada fase, por mais que você ache que é uma fase difícil que está passando, é aí você que tem maior experiência com Deus, né? Talvez é uma dificuldade com adolescente, ou com criança, ou dificuldade na liderança, mas essa dificuldade às vezes faz você se aproximar mais de Deus, não é verdade? Eu sempre penso isso. Quando eu tô passando por alguma coisa difícil, eu falo, cara, isso aqui eu vou usar lá na frente. Deus não faz nada por acaso ou por acidente. Se eu tô passando por um momento difícil, eu sei que lá na frente alguém passará por esse momento e eu poderei ajudar, porque eu vou ter passado por esse momento. É verdade, uma experiência, né? Sim, exatamente. Pessoal, talvez você não saiba aí, mas a Kátia, ela é a esposa do Jonathan. Se você assistiu o vídeo dele aqui, tem o nosso vídeo dele aqui, a gente vai deixar aqui para você poder assistir. É um vídeo muito top também, por isso que ela falou aqui que o Jonathan ajudou muito ela, é justamente ele. Vai lá para você conhecer um pouquinho da história. Se você não assistiu ainda, tá aqui a entrevista dele, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, vai ser bom para você, tá bom? Não sai daí não, pera aí que a gente vai entrar no assunto lá dos filhos, vamos entrar agora no assunto de universidade, Katinha. Eu sei que você se formou aí, eu sei que você veio pra cá, pro Brasil, para estudar também. Acabou construindo sua vida aqui, né? E a pergunta é, muitos jovens às vezes ficam com dúvida, porque a igreja às vezes acha que é controlar a gente, dizer que a gente não tem que buscar crescer. A gente acha que é celestial e não tem que crescer aqui na terra. E muitos também dizem que o ambiente universitário é muito... causa muito dano para a pessoa, se você estiver lá dentro. Você pode se perder, então muitas pessoas ficam com medo disso. Então vamos entrar nessas perguntas aqui, como é que você vê? É importante ou não, você acha um jovem tentar buscar uma universidade? Eu não acho importante, eu acho fundamental. E geralmente, 90% das pessoas crentes que fazem faculdade, a faculdade que ele escolhe, mesmo que ele ache que é por acaso, tem envolvimento com o seu ministério. Eu, por exemplo, quem não sabe, eu sou enfermeira. E eu cuido de pessoas na enfermagem. E no reino espiritual, na igreja, eu também cuido de pessoas. Então, tudo que você vai fazer sendo crente, Deus, ele se manifesta ali. Completa, né? Se completa. Se completa. Então, tem pessoas que têm a cabeça meio fechada em relação à faculdade. Ah, porque você vai ser influenciado. Isso. Ah, porque você vai desviar. É só uma desculpa, eu creio nisso. Porque você só precisava de uma desculpa para desvio. Porque muitas pessoas crentes fazem faculdade e influenciam as pessoas lá dentro. Então, às vezes a pessoa, se eu for, eu vou desviar. Não, eu acho que o desvio já está nela. Tipo assim, ela já está... Ela não estava firme de verdade, né? Ela não estava firme de verdade, só queria eu queria só uma oportunidade.
E eu tive essa oportunidade de desviar, porque eu entrei na faculdade. Só que, gente, eu entrei na faculdade para estudar. Eu não entrei para ir para festa, eu não entrei para beber, eu entrei para estudar. Porque eu queria uma faculdade, eu queria dar orgulho pro meu pai, para minha mãe, que queriam que eu estudasse. Eu também queria estudar. Uhum. Então eu fui para a faculdade e saí de lá ilesa. Não fui influenciada Foi por difícil? isso. Qual foi a maior dificuldade, assim? Teve algum momento que você falou, cara, essa parte foi mais difícil para mim, ou... Cara, eu acho que as pessoas... É muita fofoca, sabe? É mesmo? muita contenda dentro da faculdade. Então eu acho que isso... Lidar com pessoas, e aí a gente aprende também, aprender a lidar com pessoas diferentes. Uhum. Porque eu entrei na faculdade, acho que eu tinha 17 anos, Uhum. e eu estudava com pessoas de 40, de 50, então a idade, as conversas também, que é totalmente diferente. E eu entrei na faculdade muito imatura, gente, muito imatura, tanto como pessoa, quanto na religião, quanto com Jesus. Porque eu, 17 anos, com 15 eu vim para a igreja, mas eu acho que aceitei com 16, mas... Era um recém-nascida na fé, então. Recém-nascido na fé, recém-nascido em tudo. E aí lá eu conheci a minha amiga, Josilene Carvalho, que é uma irmã que Deus me deu. E nós crescemos espiritualmente juntas, sabe? Eu costumo falar que é uma irmã que Deus me deu. E lá nós aprendemos muitas, muitas, muitas coisas. Deus sempre manda alguém para ajudar a gente, né? Sempre. E a gente cresceu junto. Ela me ajudava. Eu nem sei se ela sabe o que me ajudou, porque às vezes ela acha que eu a ajudei. Sim. Mas quando a gente ajuda, a gente acaba sendo ajudado de qualquer forma, sabe? Uhum. Então foi difícil em relação a algumas coisas, mas, cara, se você entrar com foco no que você quer, você não... Uhum. Eu acho que entra muito também aquela questão de quem você alimenta mais também, né, Katinha? Não sei se você vê assim. Porque, tipo assim, como você falou, quando você entrou na igreja, você com 17 anos foi pra faculdade. Mas você estava meio que nova na fé, mas estava sempre buscando, sempre orando, sempre lendo a Bíblia. Sim. Então talvez seja esse um dos segredos que te manteve de pé lá, porque muitas pessoas acham que entrar na faculdade, você deixa de buscar Deus, porque começa a dizer que não tem tempo, não começa a ler mais a Bíblia, não começa mais a orar. E aí o que vai acontecer com você? Vai ficar fraco. Correto. E aí como é que aguenta um ambiente hostil desse? Porque querendo não é um ambiente mais pesado, não é um ambiente tão tranquilo assim, né? A gente vai conviver com algumas visões, alguns conceitos diferentes do nosso, e aí você vai ficar na dúvida. Se você não tiver um fundamento, você acaba caindo. Eu acho que isso é fundamental, o fundamento. Uhum. E às vezes as pessoas acham que tem fundamento e não tem, porque tem pessoas que é criada dentro da igreja, Sim. filho de pessoas que trabalham firme na igreja, mas esse fundamento dele é falho. E quando ele entra em contato com qualquer ambiente, ele não consegue, porque o fundamento dele não era forte como deveria ser. Tinha que ser na rocha, era na areia, como a palavra do Senhor fala. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que entrar com foco, sabe? Se eu sou servo de Deus e eu entro na faculdade, eu já tenho que repreender isso e buscar ajuda. Se eu estou sendo influenciada, eu tenho que pedir ajuda na minha igreja para sair fortalecido, porque o nome de Deus pode ser glorificado através da vida dele, Com sabe? certeza. Essa questão que você falou aí é muito interessante, de pedir ajuda, né? De falar, cara, eu tô com dificuldade aqui, tô quase me perdendo, me ajuda. Sim. Só que muitas vezes a pessoa acha que consegue sozinho. E uma coisa que eu aprendi, gente, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. É Não importante, consegue. eu fico imaginando, se você não tivesse aquela ajuda do Jonathan para te ajudar a ler, a orar, você acha que você teria conseguido? Não teria conseguido, de Ou, jeito ou então nenhum. da Josi, igual você citou aí, né, que te ajudou muito também, porque, cara, a gente não consegue sozinho. Sim. Então, um dos segredos é bom entrar? Entra, vai vencer na vida. Ela falou também que tem a ver muito com o seu propósito, né? O que você faz na vida é o seu chamado no reino de Deus também. É uma coisa que as pessoas confundem muito, acham que a vida é uma coisa e o reino de Deus é outra, mas não é. Não, ela se completa. Se completa. Por isso que as pessoas se perdem, porque elas fazem essa diferença. É. Quando elas estavam na igreja, ela era ali na igreja e não tinha contato nenhum com o mundo externo, sabe? Aí quando ela vai para a faculdade, aquela descoberta, ai meu Deus, isso aqui, eu nunca vi isso aqui. Mas se despertou interesse, você tem que buscar no seu interior o que te interessa em Jesus. Sim. Porque às vezes o pastor até fala que é desleal a concorrência, sabe? Uhum. Mas quando você conhece verdadeiramente Jesus, sabe o que ele pode te proporcionar, você vê que não é tão desleal assim, sabe? Porque você sabe que você tem um pai que cuida de você, alguém que vai te ajudar sempre, que você nunca vai estar sozinho. Porque lá fora é assim, na festa, na balada, tô cheio de amigos, mas quando você tá lá sozinho, sofrendo ansiedade, depressão, doença, você não tem muitas pessoas para contar. Sabe? Com Jesus você sempre sabe que pode contar com ele. E lá na faculdade, Katinha, você chegou a ser meio que sofreu algum preconceito porque não participava das certas rodas de amizade, tipo festa, tipo de coisa, saída no final de semana, ou não rolou isso? Não rolou porque eu sempre fui muito comunicativa. Ah.
Então, eu conversava com todo mundo, mas não tinha muito contato com a vida deles fora, sabe? A única pessoa que eu tinha contato com a vida dele fora era a Josi e a Isabela, que eram as pessoas mais próximas a mim. Mas o restante das pessoas, eu era amiga de todo mundo, mas não me envolvia com o ambiente deles, por exemplo. Tinha um relacionamento, mas não tinha um convívio, né? Não, eles não tinham o mesmo pensamento que eu, era conversa diferente, era conversa muito de adulto, e eu era 17 anos, uma menina, e não sabia de nada. Aí eu não me envolvia muito com eles, não, me envolvia mais com a Josi. A Josi me ensinou coisas necessárias para o ser humano. Nós não éramos conversar sobre Bíblia, igreja, não. Ela me ensinou a ser uma pessoa, porque eu não sabia ver maldade, não sabia ver conversa meio estranha, eu não conseguia diferenciar, porque eu era... Por isso que hoje eu até tenho essa dificuldade quando as pessoas ficam brincando, você percebe, né? Eu não sei quando a pessoa tá brincando, se ela tá, é uma brincadeira. Eu levo muito a sério as coisas. Aí ela me ensinou, você tem que ver maldade nisso, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é coisa pesada, você tem que ver isso. Aí ela me ajudou nisso, sabe? Interessante, Deus sempre põe pessoas para cuidar da gente, né? Pois é. Eu acho que ela nem sabe disso, mas agora tá sabendo. Aí, ó, Ju, já deixa seu comentário aqui, como é que foi pra você a experiência, se você sabia ou não, já deixa o comentário aqui pra nós, hein, pra gente conhecer também essa história pro pessoal que assistir e entender um pouco da história de vocês duas. E, gente, pra quem não sabe, a Catinha, ela teve 2 gestações que ela perdeu o bebê, sabe? E a gente vai entrar nesse assunto aqui daqui a pouquinho também. Calma aí, a gente vai entrar sobre isso, vai falar sobre isso, como é que foi confiar, como é que foi acreditar, pra depois receber a sua promessa. A gente tem que entender que tem um processo. Mas antes da gente entrar nesse tópico, Catinha, eu queria ver contigo o seguinte. É importante a gente, então, aprender a conciliar o chamado ministerial e o chamado terreno de trabalho, né? Para você, igual você conciliou enfermagem com cuidar de pessoas. E aí Deus te proporcionou você achar sua identidade. Correto. E hoje você já sabe, você pastoreia praticamente aí pessoas no reino e cuida de pessoas no dia a dia. Como é que foi para você achar esse caminho assim? Foi fácil para você saber que ia ser enfermeira? Como é que você decidiu esse ponto de o que fazer? Porque muitos jovens às vezes têm essa dificuldade. Cara, o que eu vou fazer? E aí, às vezes, não descobriu nem o seu propósito no reino, nem o seu propósito aqui sobre o que fazer. Como é que faz para poder... Como é que você conseguiu chegar a esse consenso aí? Eu sempre quis algo na área da saúde. Eu pensei em odontologia ou enfermagem. Eu estava entre essas 2 faculdades. Só que odontologia não tinha próximo de onde eu morava. E enfermagem tinha. Aí eu fiz o vestibular, ganhei metade da bolsa. Eu falei, opa, já ganhei metade da bolsa, já vai ajudar meu pai, né? Já foi mesmo no que foi chutando, foi tipo, o que for dando certo vai de Deus. Tá dando certo aqui, vai de Deus. Aí fiz o vestibular, passei, conversei com meu pai. Meu pai me ajudou bastante, ele pagou minha faculdade. Aqui um agradecimento especial para ele. Não, esse é o pagou Raul, minha faculdade, né? É Raul? Seu Raul e Preta, ou Raimundo, o nome da minha mãe. Um agradecimento especial para eles, porque se eu sou o que eu sou hoje, é graças a eles que me ajudaram, me fortaleceram. E é isso. E aí você conseguiu lá, fez o vestibular e foi para enfermagem, deu certo e continuou? Deu certo e eu amei. Gostei muito, 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 muito da minha área da enfermagem. Quem quiser ser enfermeira, viu, pessoal? Pode fazer. É bom? É bom, eu gosto bastante. E as pessoas falam, como é que você consegue fazer isso, aquilo, porque mexer com saúde, o pessoal fica meio assim, fazer aquilo. E lidar com pessoas também, né? Nossa, foi de Deus. Porque eu aprendi a lidar com pessoas no posto onde eu trabalho e na igreja. Então, eu sou muito... Fiquei comunicativa. E eu era uma pessoa bem tímida, viu? Não falava, ficava bem retraída. Hoje em dia eu sou uma tagarela. É interessante que quando a gente vive de propósito, tudo que a gente vai fazer é alegria. Porque igual, às vezes você alguém olha pra você e fala, como é que você aguenta atender paciente ou cuidar de ferida assim? Mas, cara, você tá feliz da vida ali porque você tá vivendo seu propósito, sabe o que você foi chamada pra isso. Tem prazer naquilo. Tenho certeza que você não acorda triste pra ir trabalhar e fala, nossa, hoje eu vou ter que ir pra aquele posto que é ambiente chato. Não, eu gosto, eu amo meu serviço. Deus sabe o que faz, sabe? Eu não fico... Não, eu não chego carregada, não chego cansada. Eu fico bem, sabe? Onde eu tô, fazendo o que eu faço. E é engraçado que pessoas que estão na mesma área ficam, eu não gosto mais de fazer isso. E, cara, eu amo fazer o que eu faço. Eu gosto de vacinar, eu gosto de fazer curativo, eu gosto de atender criança, mulher, fazer... Eu gosto de fazer Ter contato com pessoas, né? Sim. Então... E cuidar, é muito gratificante, sabe? Você cuidar de uma grávida, por exemplo, ela vir com o bebê no colo. Fala, cara, eu conheci essa criança antes dele nascer. Eu ouvi o coração dele antes dele sair. Isso você vê a vida assim, sabe? Pessoal, isso é importantíssimo você entender isso, porque olha a alegria que você
vive quando você trabalha com propósito, quando você vive aquilo que Deus tem para você viver, entendeu? Ela descobriu e ela trabalha feliz, alegre. E muitas vezes tem umas pessoas que acordam tristes, chateadas, falam, nossa, é porque talvez você não esteja no rumo do seu propósito. Então tá na hora de você rever isso aí, tentar buscar e aprender a valorizar também cada coisa que você tem. Isso é importante para você poder viver alegre ali nos momentos da vida. E todo mundo tem sonho, Katinha. Eu acredito que todo mundo tem sonho. Eu acredito que você também sempre teve. E eu acompanhei um pouquinho desse sonho de vocês, você e do Jonathan aí, na época que vocês queriam muito, na questão de ter um filho, né? O Jonathan é doido por menino, gente. O Jonathan é doido por menino, porque ele falou que vai montar um time de futebol, eles estão nesse projeto com a Katinha aí. Já estão no primeiro, daqui um dia vai vir mais aí, tá bom? Ai. Então daqui um dia, quando você ver a Katinha com o time de futebol, não se assuste, tá bom? Né, Katinha? Não. E aí você sempre tiveram esse desejo, principalmente Sim. o Jonathan e você também, de ser mãe e tudo mais. Só que a gente quer, e às vezes não é do jeito que a gente pensa que vai acontecer, né? Fácil, né? Nem vai ser fácil. E aí, como eu falei aqui já, você teve uma perda teve 2 gestações aí que não conseguiu segurar o bebê. Como é que fica a fé quando você tem um sonho e esse sonho começa a se realizar ali, ainda mais de ser mãe, né? E você fala, cara, agora eu vou ser mãe, e aí, tipo, tudo desmorona e não dá certo. Como é que... Cara, eu fiquei tranquila até, sabe? Eu fico até meio emocionada quando eu falo sobre esse assunto. Mas uma coisa, eu nunca questionei Deus. Ah, Deus, por que isso aconteceu comigo? Ah, Deus, por que isso? Nunca. Eu acho que isso me ajudou bastante a não perder a fé nele. E eu lembro que, tipo assim, às vezes as pessoas chegam pra ajudar, sabe? Eu tive uma rede de amigos que me ajudaram, me fortaleceram, a Alice, o Hélito, todo mundo, sabe? E eu acho que não fiquei mal, como as pessoas às vezes falam, Kátia, como que você conseguiu superar? Eu tinha certeza que Deus não tinha me abandonado, sabe? Eu tinha certeza que era um processo que eu precisava passar para que eu pudesse chegar no Levi. E uma coisa também que Deus falou nas minhas perdas, por exemplo, né? Que eu sempre me achei muito fraca, muito frágil no reino. E eu falo para todo mundo que, cara, Deus me chamou para ser forte. Porque não é qualquer pessoa que perde 2 gestações e fica firme, sabe? E sempre, na minha primeira perda, eu falei, Deus tem um propósito e eu sou muito forte porque eu consegui passar por isso. E na segunda vez que aconteceu novamente, eu fiquei muito surpresa e eu falei, cara, tem um propósito de Deus nas minhas perdas e nas minhas gestações. E eu fiquei tranquila no Senhor, sabe? Que eu falei, cara, há um tempo para todas as coisas e o tempo ainda não chegou. Ele me mostrou que eu podia gerar vida e que só ainda não era o tempo dessa vida ir para frente, sabe? Mas eu falo para todo mundo que eu tenho 3 filhos, que as minhas 2 perdas e o Levi, porque eu fui mãe. E às vezes até uma coisa que eu queria falar com as pessoas. Tem pessoas que perdem filhos e as pessoas não a consideram como mãe. E isso me magoava bastante, sabe? Eu creio que magoam outras mulheres. Porque a partir do momento que você gera uma vida, você é mãe. Então eu queria falar para as mães e futuras mães de filhos vivos que Deus já te fez mãe, sabe? Você já é uma mãe. E quando eu perdi meus 2 filhos, todo dia das mães eu comemorava. Eu falava, cara, eu sou mãe de 2 filhos, mas eu ainda não estou com eles. E esse foi o meu primeiro dia das mães com o Levi, então... Mas minha fé nunca foi abalada por causa das minhas perdas, nunca. Eu não deixei isso me abalar, porque eu sabia que era uma área que o inimigo podia trabalhar na minha vida, sabe? Tipo, questionamento sobre, porque você faz tudo na igreja, faz isso nunca... nunca veio na minha mente. Mas pessoas chegavam falando, e você tem que ter muito cuidado com quem você tem envolvido, com quem você tem... andado ali, né? Andado, porque pessoas dentro da igreja chegam e você falar, nossa, você... Como que Deus permitiu isso? E isso, eu acho que por isso eu tenho tanto cuidado em lidar com as perdas das pessoas. Mas uma coisa, quando chega uma paciente de aborto, eu sempre sou a que vai falar com elas. Porque eu tenho... uma experiência, tenho experiência nisso. E eu sei como lidar, eu sei como falar, eu sei o que elas precisam, porque eu sei o que eu precisei nas minhas perdas, por exemplo, sabe? Mas sobre minha fé, graças a Deus, ela não foi abalada pelas perdas, sabe? Interessante que a gente pode aprender com isso, que a gente sabe o que é.
é que a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, independente da circunstância. Sim. O que acontece é que muitas vezes nós cristãos, nós fazemos o quê? Nós temos fé em Jesus quando está tudo bem, quando está tudo ok. E a maioria das pessoas cometem esse erro, sabe? De ter fé, de acreditar que Deus está no negócio quando está dando certo. Sim. Só que a gente tem que entender que quando dá errado também Deus está no negócio. E Ele está nos ensinando algo. Está nos ensinando alguma coisa. É um processo que nós devemos passar. Sim. E eu vejo que, graças a Deus, Ele te deu a sabedoria de você confiar nele. E eu acho que foi interessante. Quando você coloca sua confiança em Deus, cara, você tem que ter a certeza que se Ele está no controle da sua vida, para que você vai temer? Eu me recordo que teve uma vez que a Alice tinha um problema de infecção de urina direto, né? E aí a gente foi no médico e o médico falou bem assim pra ela, ó, tá muito grave essa infecção de urina, vou passar um antibiótico aqui e tal. E foi bem forte o antibiótico. Mas se continuar desse jeito, eu vou ter que internar e provavelmente você não pode ter filho. Filho do céu, ali saiu desse hospital acabada, filho. Eu lembro que a gente saiu do hospital ainda à noite, a gente foi pra igreja, e aí ela no meio do caminho, ela falou, nossa, amor, chorando dentro do carro, e falou, nossa, amor, não posso ter... Já começou a entrar em desespero. Eu falei, amor, calma. Sabe por quê? Porque a gente serve um Deus. Correto. A gente tem que ter essa visão. Se a gente serve um Deus, quem é o meu Deus? Cara, meu Deus criou os céus, criou a terra, Ele manda no vento, manda na água, Ele já fez tantas pessoas que eram estéril gerar filho. Então é nesse momento de dificuldade que a gente tem que botar nossa confiança e falar, cara, quem é o meu Deus? Meu Deus faz tudo, então pra que eu vou temer as circunstâncias que estão me mostrando? Sim. Né? E eu vejo que você usou essa ferramenta aí e com isso manteve a sua fé firme sem se abalar, né? Sim, eu sempre acreditava, mas eu sempre ficava meio, meu Deus, será que eu vou ter filho? Eu não questionava ele em relação porque eu perdi, mas eu ficava, será se eu vou ter filho? Eu acho que o dia até eu tava falando com você, se um dia eu tiver filho, aí você falou, Kátia, mas você vai ter filho. Eu falo, cara, eu vou ter filho. Foi numa época em que eu tava com muita dúvida em relação à maternidade. Eu falei, meu Deus, eu não vou ser mãe. Mas o diabo, ele quer colocar dúvida no nosso coração, se vai acontecer o nosso milagre ou não. Ele quer tirar a gente do nosso foco, do nosso milagre. Quer tirar a gente do foco verdadeiramente, porque aquilo tirava o chão da gente. Cara, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas eu creio que a partir do momento que você entrega ao Senhor, você fica em paz. E isso foi, eu creio que foi essa parte da minha vida que me deixou em paz em relação às minhas perdas. Eu sempre entreguei meus filhos para Deus. A primeira vez foi no encontro de mulheres que eu estava presente. E eu coloquei a mão na minha barriga e falei, Deus, é seu. Aí uma semana depois eu perdi. Aí eu falei, cara, eu entreguei, então ele fez a vontade dele. Aí na minha segunda perda foi a mesma coisa. Eu entreguei e 2 dias depois eu descobri que eu tinha perdido. Eu falei, cara, eu entreguei para a melhor pessoa. E o melhor para o meu filho nesse momento foi levar. E eu lembro que do Levi, eu estava no quarto e eu estava chorando muito, muito desesperada. Porque eu falei, hoje é o dia de eu entregar o Levi para Deus. E eu lembrei das outras gestações que eu entreguei 1 semana depois, eu perdi. Aí deu no meu coração que uma música da Rebeca Carvalho, que fala, eu desfaço a mentira, que desamparado ele me deixou. Que eu falei, cara, o inimigo ele não tem poder sobre a minha mente, ele não tem poder sobre o meu coração. Aí eu botei a mão sobre a minha barriga e falei, Deus, o meu filho é seu. E eu creio que o Senhor tem o melhor para ele. Eu coloquei a mão na minha barriga e eu falei, eu entrego o Levi nas tuas mãos. E Levi não... Eu fiz a ecografia depois para verificar o sexo. Aí o médico, não, tá aqui o bebê batendo no coração. Eu falei, meu Deus, tá batendo no coração. Tipo, eu entreguei meu filho e depois ele ainda tava lá. Falei, cara, essa é a vez que Deus tá me dando. Porque eu sempre dava os meus filhos para Deus. E Deus tava devolvendo o Levi para mim. Eu falo, cara... o Levi vai vir agora. Aí eu fiquei... Minha gestação foi muito calma depois que eu entreguei. Porque eu tava com aquelas lembranças do passado. E isso é importante eu falar. Aí eu entreguei o Levi, né? Orei ao Senhor, entreguei ele. E uma coisa também importante eu falar... Quando Deus falou pra mim parar de tomar o remédio. Eu já tinha vindo de 2 perdas, né? E eu tava orando ao Senhor que eu falei, eu só vou parar de tomar um remédio quando o Senhor falar pra mim parar de tomar um remédio. Eu não vou mais planejar minhas gestações, que isso é importante falar que eu planejava. Eu planejava a data, eu planejava a data que o bebê ia nascer, então eu não deixava o controle nas mãos de Deus. E toda vez que eu entregava os meus filhos a Deus, eu acho que era isso, eu tava saindo do controle. Mas eu não tinha entregado por completo, sabe? E eu entreguei, eu orei ao Senhor e falei, Pai, quando for pra me parar de tomar um remédio, o Senhor me fala.
Aí eu lembro que a Alice me chamou para ir pra pregação da Thalita Pereira, uma pastora muito top, viu? Se você não conhece, procure lá. E a pregação dela foi maravilhosa, falou muito ao meu coração, mas não me respondeu aquilo que eu fui buscar, que era para me parar ou não. Aí eu lembro que tinha um senhorzinho da cabeça branca na igreja, não tinha um fio preto na cabeça dele. Ele pegou o microfone e falou: irmãos, vamos terminar aqui o culto, mas se você vier atrás de uma palavra, eu tenho uma para você. Ele falou: tá liberado. Nossa, essa palavra aqui. Aí eu lembro que a gente estava até no carro e eu falei: cara, eu recebi minha palavra. Ele, que palavra, Kátia? Eu falei: tá liberado. Ele, falei: Deus falou pra mim que tá liberado. Aí eu falei, cheguei em casa, eu nem falei pro Jonathan. Eu falei: pai, fala com o Jonathan, que eu não quero chegar nele e falar: amor, vamos ter um filho. Sendo que acho que não tinha nem um ano que a gente tinha perdido a última gestação, né? E aí teve um encontro mais, e no encontro mais, Jesus falou com o Jonathan que a gente teria um filho. Aí eu falei: Deus, vou falar pro Jonathan comprar um anticoncepcional. Aí o senhor veio com ele. Se ele falar que não? Se ele falar que não. Aí eu falei: amor, tá na hora de comprar meu anticoncepcional. Aí ele olhou pra mim e falou: Catinha, esse mês você não vai tomar, a gente não vai mais comprar remédio. Aí depois de 2 meses, e detalhe, sempre que eu parava de tomar um remédio, no próximo mês eu já tava grávida. Todas as últimas gestações. Aí a menstruação atrasou 19 dias e eu não tava grávida. Eu ficava: meu Deus. Aí na próxima vez, esperei 30 dias, aí eu fui fazer a ecografia, nem achava que tava grávida não, porque eu já tinha atrasado 19 dias, não era bebê. Aí quando eu cheguei lá, a mulher falou: olha o coração. Aí eu olhei por dentro e falei: amor, tem um coração, tem um bebê. Que foi quando a gente encontrou o angolano, que a gente ligou, mas falou: não, vem almoçar aqui em casa. Aí eu falei: amor, eu não vou contar pros meninos, porque coitado, toda vez eu fico lá na casa deles que cuidam de mim, toda vez o bicho fica sofrendo no caso que a gente perdeu um filho. Eu não vou contar, vou esperar mais. Ele: Kátia, eu falei: não. Aí ele falou: só se alguém perguntar. Se alguém perguntar assim, aí você responde. Eu falei: beleza. Aí eu cheguei lá e tava lá, o angolano é uma pessoa muito de Deus, ele estava lá numa reunião e ele estava orando pelos meninos, aí ele chegou, orou pela gente, falou coisas tremenda, sabe? Aí ele olhou pra mim e falou: você não tem algo pra contar pra nós, não? Nossa, mano. Aí o Jonathan já olhou pra minha cara e falou: você não tem não, Catinha? Aí eu já comecei a chorar. Falei: não, é que eu tô grávida, eu perdi 2 gestações, mas não ia contar pra ninguém. Ele: pô, você vai contar pra todo mundo, que dessa vez vai dar certo, você grava essa data, que foi dia 15 de maio. Hoje é 13, né? O Jonathan até marcou lá no quarto. Aí nós chegamos no quarto do Levi, aí o Jonathan desenhou 15 de maio. Tá lá escrito que foi o dia que Deus falou pra nós que nós teríamos um filho e que esse filho viria, sabe? Aí eu entreguei o Levi ao Senhor, deu tudo certo. A gestação foi uma bênção, não tive nenhuma complicação, pressão alta. Eu tava com medo porque minha família tem predisposição para diabetes, por exemplo. Eu ficava muito preocupada, mas o Levi veio uma bênção, não tive nada. Preparou o parto, tudo certo. Não tive nada. Eu tava até falando que, meu Deus, já quero engravidar de novo. Porque passou tão rápido. Eu acho que eu queria tanto tá grávida. E às vezes eu falo para as meninas lá no meu serviço: ai, gente, eu já quero engravidar de novo. E elas falam: Kátia, por quê? Mas é porque eu sei o quanto eu queria estar grávida, o quanto eu passei para estar grávida. E Deus me abençoou, sabe? Ele tá aí para isso. Ele é nosso pai. Ele me deu no momento certo, sabe? Me deu o Levi. A gente às vezes fica angustiado e querendo que venha logo, seja no nosso tempo. Mas eu acho interessante, pessoal, que as coisas de Deus, se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver. As coisas de Deus não é no nosso tempo. Sim, é no tempo de Deus. É no tempo dele, filho. E o que acontece é que muitas vezes nós não temos a maturidade e a paciência de esperar o tempo dele. Sim. Mas não adianta a gente querer ser precoce. O que Sara fez com Abraão? Estava angustiada para ter logo filho e mandou se deitar com Agar. Mas não era o filho da promessa. Tem que esperar a promessa chegar. Sim. E eu vejo que às vezes a gente quer que aconteça logo, mas Deus sabe que no tempo certo tudo vai fluir. E quando vem de Deus, cara, tudo flui, tudo é tão tranquilo, tudo dá certo. Eu achei interessante uma coisa que você falou aqui, Catinha, que até eu brinco muito com você sobre isso, que quando você entregou o seu controle, porque pra quem não sabe, igual ela citou aqui, ela fazia plano, ela queria saber a data que o menino ia nascer, ela programava tudo, gente, você não tem noção do que é isso, não. Ela marcava a data que ia pra tomar um remédio, a data que ia engravidar, a data que o menino ia nascer, porque ela queria ter o controle de tudo. Ela falou que era enfermeira,
conhecia tudo. Tô mentindo? Correto. Ia controlar tudo e ela fez isso nas 2 gestações, não foi? Sim. Tentou controlar, falou que não queria que... Olha só, irmãos, que interessante. Ela falou que não queria que o menino nascesse no final do ano. Foi em dezembro. Eu queria que nascesse em janeiro, fevereiro ou março. Por quê? Porque é uma ótima data e, por exemplo, as crianças já começam a estudar janeiro, fevereiro e março na idade certinha. Eu falei, dezembro o menino vai começar errado já na escola. Eu pensava em tudo. Ela queria programar tudo, gente. Tudo. Aí o menino vem, nasce em dezembro. Que dia de dezembro? Dia 18. Catinho, não vai esquecer a data do Levi. Levi, quando você assistir isso aqui daqui uns anos. O Heitor é dia 19 e o Levi é dia 18. Então eles são muito perto. Aí eu fico confundindo o Heitor e o Levi, porque eles são irmãos. Não tem como. Então aí o menino nasceu dia 18 de dezembro. De dezembro de 2000. Totalmente fora do seu controle. Totalmente fora, mas é uma bênção, meu filho. Graças a Deus. Mais interessante, pessoal, é que quando está fora do nosso controle, está no controle de Deus. Exatamente. E aí, a melhor coisa que a gente pode ter é essa. Veio certinho. O Levi ia nascer dia 17. E depois eu já peguei o telefone e falei, meu Deus, quando que vai dar dia 17 ano que vem pra ver a festa do Levi? O menino nasce dia 18, no domingo. Sempre é assim, né? Pra poder quebrar suas pernas do controle. Pois é, mas a melhor coisa que eu fiz foi entregar o Levi, sabe? Ao Senhor, porque eu fico em paz, sabe? Eu falo, cara, Deus sabe o tempo para todas as coisas. E há tempo pro Levi vir, há tempo pro Levi ir. Eu tenho que ficar calma, respirar, relaxar, esperar no Senhor, porque é tão em paz. Eu acho por isso que minha gestação foi tão calma, sabe, assim, pra mim. No início eu tava tão preocupada. Antes dos 3 meses eu ficava preocupada. Normalmente você sabe? perdia em que época, tia? As 2 gestações eu perdi com 8 semanas. Sempre eu perdia com 8 semanas. E eu só descobria com 12, porque eu fazia ecografia com 7, ouvia o coração. Com 8 eu perdia, só que eu não sabia. Eu não sentia nada. Nunca senti dor, nunca senti cólica, eu não sentia absolutamente nada. Eu sentia um sangramento, aí eu já ia pro hospital e descobria que o bebê tava tudo certo com ele, só que não batia o coração. Dava pra ver direitinho as perninhas, o bracinho, a cabeça, só que o médico falou, tá tudo ok, mas não evoluiu. Aí eu ia pro hospital, nunca fui traumatizada no hospital. Sempre fui pro hospital público, normal. Fiz todos os procedimentos lá, ia pra casa, ficava... Não tive nenhuma intercorrência, infecção, nada. Graças a Deus. Você fala, Deus, nas minhas perdas, Ele me levou... Cuidou também Cuidou de tudo, sabe? Nunca me deixou desamparada. Às vezes as pessoas acham, meu Deus, perdeu o filho da igreja, como que a pessoa... Cara, o fato de eu ser da igreja não me dá um atestado dizendo, você é santa, imunidade, puritana. né? Não acontece nada com você. Não vai sofrer nada. Sofre, mas é a maneira que eu lido com isso que é diferente das pessoas que não o conhecem, sabe? Exatamente. A gente tem aqui o testemunho da Letícia, né? Não sei se você não assistiu também, tem aqui uma gravação que a gente fez com a Letícia, e ela conta do filho dela também, né? Que a gente passa por dificuldade, mas Deus, Ele tem a resposta para tudo. Mesmo na dificuldade, Ele cuida de tudo. Você falou que foi nos hospitais, foi bem tratada, deu tudo certo. Isso aí é um sinal que Deus está cuidando. Mesmo na situação difícil, Ele tem uma saída para nós. É isso que as pessoas têm que ter em mente. Que não importa o que eu estou passando hoje, se é ter filho, se é um serviço melhor. Se você coloca nas mãos de Deus, tudo vai dar certo, sabe? E esperar nele. Eu acho que o processo é o pior momento. O processo até chegar naquilo que você deseja. Porque o processo de ter o Levi foi complicado. Porque eu tive que perder antes de ter o Levi. Mas, graças a Deus, e eu orava ao Senhor, Pai, quando eu tiver um filho, eu não quero ficar, isso aqui, meu Deus, a porcelana vai quebrar, sabe? Eu queria ficar calma quando o Levi nascesse, não ficar com aqueles pensamentos ruins. Porque ela não vai ser super protetora por causa das perdas. Por causa das perdas, e eu queria isso. Eu falo, cara, eu quero ser uma mãe calma, e eu orei ao Senhor que eu queria ter uma maternidade leve. Isso é importante falar também. Porque eu falo, meu Deus, eu não quero ser aquela mãe desesperada, descabelada, que não fica bem quando tá com o bebê. Quero não trazer um certo dos traumas que você passou, né? Sim, aí eu falo, eu quero ficar calma, eu quero ficar leve, eu quero quando as pessoas perguntar, Catinha, eu quero ter um filho, eu quero levantar minha mão. Eu falei, pois tenha, que é a melhor coisa que você vai ter na sua vida. Porque às vezes eu perguntava, como é que você é mãe? É difícil demais, nossa, não, você vai aguentar? E eu falei, cara, eu quero ser aquela que a pessoa vai olhar pra mim e falar, cara, eu quero ser mãe, porque olha como a Catinha deu certo, olha como ela conseguiu, ela fala positivo sobre os momentos dela. E eu sempre tô tentando ver pontos positivos e falar para as mulheres, sabe? Em relação a isso, que é bom ser mãe, que Deus nos fez para isso, porque nós temos esse poder. Deus, Ele tem o poder de colocar vida em nós e através de nossos filhos, sabe? E você passou quanto tempo para poder ter o Levi? Foram o quê? Esperando?
Com as perdas, tudo, foram o quê? 3 anos? Não, acho que foi uns 4 anos. 4 anos? 4 anos, que eu perdi um em 2018, se não me engano, em 2021. 2020 E em 2021 e veio o 2021 Levi. foi o Levi. Então foi sequencial a sua Foi tentativa. sequencial, sempre em agosto. Os 2 filhos meus eu perdi em agosto, que era perto do aniversário da Alice. Eu sempre lembro que foi por isso. Lembro que no aniversário de 30 anos da Alice eu tava lá. Eu falei, coitada, não pode nem fazer uma festa. Porque ela, Ela não fez não, uma ela semana fez... antes nós tava planejando. Ai, como é que vai ser? Ah, vamos fazer junina, canjica. Nós já tava pensando, vou fazer canjica. Foi isso mesmo. Aí no aniversário dela nós tava lá. Ela até falou, até perguntei pra ela, mas vamos fazer ela não. A gente até falou, não, vamos fazer não, porque não... A gente não tava no clima, Tava não. Mas esse ano... Graças a Deus, o Graças Levi tá a aí. Deus. Gente, vocês querem conhecer o Levi? A gente vai trazer o Levi aqui. Pera aí, calma que a gente vai mostrar o Levi, tá? A bênção da Catinha aí, ó. Depois de tanta espera, tanto tempo de processos aí na vida dela. Teve o Levi, eu vou trazer o Levi aqui pra vocês verem daqui a pouquinho. Só vou falar mais uma coisinha com ela aqui. A gente vai mostrar uma fotinha do Levi, vai trazer ele aqui também pra você ver, tá bom? Ele tá aqui, tá ali dormindo ali, tá bom? A gente vai mostrar ele pra vocês. Vocês querem conhecer ele? Então, pera aí, rapidinho. Só pra mim fazer mais uma pergunta pra você, mana. Qual foi a importância que você vê dos seus amigos ali nesse momento difícil de você, igual você chegou a citar, né? Porque às vezes a gente quer passar por algum momento difícil, a gente quer passar sozinho, a gente acha que não é importante ter amigos, ou até mesmo a gente acha que sozinho a gente consegue, Sim. E a gente vê que não, né? Tem momentos que a gente precisa de ajuda. Qual foi, assim, o ponto de apoio, qual foi a importância que teve esse ponto de apoio que você citou aqui? Isso é importante, você ter uma rede de amigos. E principalmente porque tem pessoas, por exemplo, a Lara tá aqui, o Davizinho, o Ed, a Alice, a Letícia e o Hugo, que são as mais próximas. Tem pessoas que têm uma rede de amigos, só conta quando o bebê nasce. Tipo assim, eu tô grávida, deu tudo certo. Só que eles não sabiam das perdas. Porque às vezes a pessoa quer contar só o bom. Não conta quando tem dificuldade, quando tá passando prova, por exemplo. Pra mim foi fundamental, eu já fiquei emocionada. Porque o Hélio, por exemplo, que tá aqui na minha perna, eu fui pra dentro da casa dele. Tipo, eu dormi lá, passei acho que 15 dias lá dentro. E foi, sabe, eu sabia que era Deus cuidando de mim naquele momento, porque, cara, se eu não tivesse ninguém, eu acho que eu tinha abrido um buraco e entrado, porque eu via Deus através da vida deles. Porque Deus, ele não pode se materializar bem aqui e falar, Cátia, eu tô cuidando de você. Mas ele enviou ele, sabe? Por isso que eu falo, Deus, ele nunca me abandonou. E se eu não tivesse Deus nesse momento, por exemplo, eu não reconheceria os meninos como o agente de Deus na minha vida. E eu lembro de tudo, eu lembro das orações, por exemplo, quando o Levi veio. Antes de eu descobrir que estava grávida, eu fiz um jejum com os meninos de 21 dias. Eu tive um sonho, e no sonho a Lara falava que a gente tinha que fazer um jejum. E eu já liguei, mandei mensagem para os meninos. E antes de eu descobrir que estava grávida, a gente fez esse jejum de 21 dias, a gente orava. E depois de, acho que quando terminou essas orações, eu já descobri que estava grávida, sabe? E foi a gente nem sabia, mas já estava preparando a vinda do Levi. Porque ele foi consagrado a Deus mesmo antes da gente saber que ele estava vindo. Então, cara, foi fundamental a minha base. E eu fico triste porque muitas pessoas não têm, sabe? Não tem essa base, não tem amigos. Tem pessoas que não têm amigos. Tipo, de contar, de pedir ajuda. Eu falo, gente, você precisa de um amigo. Você precisa ter alguém para você pedir socorro. Às vezes eu falo, não, eu vou ligar pro meu amigo para contar que eu tô triste. Aí, nossa, você vai contar para alguém que tá triste? Eu falo, gente, óbvio. Quando eu tô feliz, eu ligo, cara, eu consegui. Mano, eu não consegui. Por quê? Porque ele pode me ajudar. Então, a rede de amigos, irmãos que eu tenho amigos, é fundamental. Então, eu queria até agradecer. Eu agradeço sempre, né? Sempre que nos aniversários dele, eu só choro quando vai falar de parabéns, irmãos. Então, eu queria agradecer a todo mundo, a Alice, o Hélio, o Davi, o Hugo, a Letícia, que me ajudavam a mandar mensagem. E eu ficava, cara, eu sou muito cuidada por Deus. E eu acho que por isso que eu não entrei em desespero, assim, ai, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Eu sempre fico cuidado de Deus e falo, caraca, Deus é muito bom na minha vida porque Ele manda pessoas cuidar de mim. Então, pra mim, o fato de Deus mandar pessoas significou muito a ponto de eu saber, cara, eu tenho um Deus que é acima de todas as coisas, que me socorre, que me acalma, que eu melhorei muito rápido graças à rede que eu tive. Porque se eu não tivesse um apoio,
eu não teria melhorado a ponto de engravidar novamente pouco tempo depois, com a certeza que viria, sabe? Então, as pessoas têm que buscar isso. E principalmente, quem são minha rede de amigos, né? Porque você tem uma rede que você pode contar. Eu ligo por mim de madrugada para orar, porque tá acontecendo coisa. E eles oram comigo, sabe? Então, é importante a gente ter essa noção, né? De ter pessoas com você. A gente sabe que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Exatamente. E como você falou, achei interessante isso que você falou, que Deus, ele não se materializa, presta atenção nisso aqui, para poder vir aqui em pessoa e descer em pessoa, em carne, para falar, não, meu filho, vem cuidar de você. Não, ele manda pessoas para cuidar de você. Sim. E às vezes ele está cuidando de você e você não está nem vendo, né? Às vezes a gente não está nem prestando atenção, mas Deus manda. Exatamente. E é importante você, então, você não tem, busque, se você tem, valorize. E se você tem pessoas aí ao seu lado, ore por eles, aprenda a celebrar, a ficar triste, com um momento de tristeza. A Bíblia fala isso. Sorria com os que se alegram e chore com os que choram também. Isso é importante para nós. Sim. Então isso faz parte. Isso é uma base para você passar por momentos difíceis. Então fica uma dica aqui para essa galera aí. Aprender isso aí, pegar também esse aprendizado nessa troca de experiência aqui de hoje, né? Pois é, que Deus possa abençoar, sabe? E eu fico muito feliz de estar contando que eu tive o Levi, sabe? E se eu tivesse vindo na entrevista, por exemplo, antes de ter o Levi, eu estaria mesmo feliz da mesma forma. Porque eu sabia que chegaria a minha hora, sabe? E essa certeza, quem me dava não eram as pessoas, porque os médicos já estavam falando que eu tinha que fazer o tratamento genético, porque podia ser algum problema entre mim e o Jonathan. E eu esperei no Senhor que deu certo. Não chegou a fazer nada de exame, assim, de procedimento nenhum? Nada. Eu fui no hospital, que tem como especialidade genético, né? O estudo genético. E a médica falou que só a partir de 3 abortos que fazem esse estudo. Porque até 3 é considerado normal. Normal, né? Porque, o útero às vezes não recebeu bem, o bebê estava se fixando, aconteceu alguma coisa e podia ser qualquer coisa. Mas acima de 3, geralmente eles acham que pode fazer o estudo genético para ver se não é incompatibilidade entre as pessoas. Entendi. Aí eu falei, cara, eu tenho 2. Se precisa de 3, eu falei, cara, o médico já tá praticamente falando assim, engravide, né? Que eu precisava de 3. Mas eu falei, cara, Deus tem que falar pra mim engravidar, porque eu só vou engravidar quando Deus falar certinho, Kátia, é a sua hora. E ele vai lá e fala, tá liberada. Véi, eu sempre fico brincando, cara, tá liberado é a minha palavra. Porque graças a esse tá liberado que o Levi veio, porque se não tivesse dito, eu não tinha parado de tomar um remédio, nem me preparado. Eu não sei se você sabe, mas esse senhor aí era o Bispo Gerson, lá da Igreja do Guará, quando terminou o culto? Foi lá na Igreja do Guará, não foi? Igreja do Guará. Foi, acho que, se não me engano, foi o Bispo Gerson, porque normalmente ele vai terminar o culto lá. Mas que benção, mano. Gente, vocês querem conhecer o Levi? Vamos pegar o Levi pra mostrar pro pessoal? Vamos lá pegar o Levi. Pessoal, bora conhecer o Levi então? Vamos lá? O Levi tá bem aqui. Jonathan, traz ele aqui pra gente poder mostrar o príncipe da Catinha aqui. Oi, o mundo pessoal. dela ficou azul. Olha lá. Oi! Esse é o Levi! Gente, essa promessa aqui, ó. Que ela guardou tanto e hoje está aqui para honra e glória do Senhor Jesus, ó. Feliz da vida, sorrindo para vocês. Tá vendo? Esse aqui é o testemunho, espera, né, mano? De alguns anos aí. Aqui é a vitória da mamãe. Né, Levi? Vale a pena esperar, né? Nossa, vale. Eu esperaria 1000 anos. Mas é minha bênção. Eu esperei no Senhor e deu certo, graças a Deus. Então, talvez está aí, nessa mesma circunstância, aguardando, esperando, às vezes acontecendo algumas coisas ruins na sua vida, mas saiba que Deus tem um tempo para tudo. E hoje está aqui a bênção da Catinha com ela aí, tem toda a alegria de segurar ele no colo, né, mano? Como é que foi o momento de segurar ele no colo lá, na hora que você pegou ele, que falou, cara, é real? Eu lembro que o Levi nasceu, né? E eu procurava o Levi, aí eu olhei para ela assim, eu vi só as perninhas dele. Aí eu falei, meu Deus, nasceu. Ai, eu não consigo nem descrever a emoção. Quando o Jonathan colocou ele assim, perto do meu rosto, né? Quando nasce, eu olhei pra ele assim, eu falei, Maria, eu falei, amor, não larga o Levi, vai com ele, que ele não vai fazer exames, né? Aí eu fiquei angustiada, esperando a anestesia passar. Toda hora eu ficava, meu Deus, já chegou a hora de eu ver o Levi, que eu não tinha visto o rostinho dele. Que eles botam assim, eu olhei de lado assim, eu vi que eu tinha visto algo, mas eu não tinha. Aí quando o Levi veio, quando eu amamentei, nossa, é a melhor sensação do mundo, sabe? Que bom, mano. Ter nos braços. Foi essa história maravilhosa. Obrigado por ter compartilhado com a gente essa história aí, por ter trocado essa experiência com a gente, tá bom? De nada. Obrigadão por ter vindo aqui. Obrigado, viu, Levi, pela sua presença no Fala nosso de vídeo. nada, Dá um tchau pro pessoal lá. Pessoal, muito obrigado a você que ficou com a gente aqui. Espero que tenha
abençoado a sua vida aí. Compartilha, deixa seu comentário aqui, o que você achou, o que você aprendeu. A gente quer conhecer um pouquinho de você também, um pouquinho da sua história. Quem sabe até tá orando por você também. Deixa seu comentário aqui, compartilha aí, curte o vídeo também, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal aqui, que a gente tem sempre conteúdo novo, sempre uma troca de experiência, sempre vídeo nas quarta-feiras, para te edificar, para abençoar a sua vida, tá bom? Ei, e não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus. Fica com Deus, pessoal. Um abraço.